Salada Cultural. Olá, meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural, podcast que aborda tudo que envolve cultura, seja cinema, TV, música, literatura, quadrinhos ou a mistura disso tudo. Aqui eu conto histórias e curiosidades que talvez você já ouviu, mas não custa reforçar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para mais uma edição. Mais rápido que uma bala. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de transpor altos prédios de um pulo só. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! É o Super-Homem! Nota da afinada revista brasileira Manchete em sua edição de número 2122 de dezembro de 1992. Abre aspas. O último quadrinho do Superman. Lois Lane chora sobre o cadáver do Superman. É o último quadrinho da revista em que o Homem de Aço é morto pelo monstro Doomsday. A editora DC Comics, que vai ganhar um dinheirão com a morte do super-herói, pretende que a edição final de Superman seja uma peça de colecionadores. Como sempre, a morte é um bom negócio. E numa espécie de estelionato cultural, a DC já estuda a possibilidade de ressuscitar o SH. O dólar vence a Kryptonita. Fecha aspas. No mundo das propriedades intelectuais, é necessário sempre renovar a marca para as novas gerações, ou recuperar um personagem antigo, dando um chacoalhão para chamar a atenção, criando uma história que tire o protagonista da zona de conforto, cause aquele burburinho e que faça os holofotes da mídia voltarem para essa criação. Foi o que fizeram com Superman, super-herói símbolo do que é ser um super-herói. Criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, o personagem andava mal das pernas no início da década de 1990. Os quadrinhos estavam vendendo mal, não havia nenhum projeto de cinema ou TV para o futuro, enquanto que Marvel e a recém-inaugurada Image Comics estavam nadando de braçada, batendo recordes de venda e disputando o primeiro lugar dos quadrinhos mais vendidos mensalmente, algo que preocupava, e muito, a DC Comics, editora detentora dos direitos não só do Superman, mas também do Batman, Mulher Maravilha e outros tantos heróis. Algo precisava ser feito, e foram bem radicais na decisão que salvou a editora naquele início de década. Matar seu maior super-herói, o Superman. A jogada deu muito certo, mas poderia ter dado muito errado. Nesta edição do Salada Cultural eu vou falar sobre a morte do Superman e o seu retorno, uma saga que chamou muito a atenção de jornais a programas de TV e até de quem nunca havia lido quadrinhos na vida. Uma trama que envolveu um vilão novato, sanguinário e esquisito, uma saída bem executada e um retorno que envolve penteados que envelheceram mal. Para o alto e avante com essa salada cultural. Salada. O mercado dos quadrinhos entre o final da década de 1980 e início de 1990 estava vivendo um momento que nunca havia vivido. A Marvel Comics, com seus heróis, batiam recordes de venda, tendo entre suas publicações recordistas a primeira edição da revista Homem-Aranha, lançada em 1990, com 2,3 milhões de cópias vendidas, e a primeira edição da revista X-Men, lançada em 1991, com 8 milhões de cópias, sendo que esta é, até hoje, a edição em quadrinhos mais vendida da história. Pensando no tanto que a Marvel lucrava com essas revistas e o pouco que entrava na conta bancária dos artistas que as criavam, um grupo de desenhistas e roteiristas responsáveis por toda a criação de histórias e desenhos se revoltaram e saíram da famosa Casa das Ideias, criando sua própria editora. Então, Todd McFarlane, que era responsável pelo roteiro e desenho da revista do Homem-Aranha, Jim Lee, desenhista dos X-Men, Rob Liefeld, de Novos Mutantes e tantos outros, juntaram forças, aqui eu estou fazendo aquele trocadilho básico de super-herói, e fundaram em 1992 a Image Comics, empresa que tudo que fosse criado e publicado era de propriedade de seus criadores, algo que não acontecia em grandes editoras norte-americanas, em que os artistas trabalhavam por contrato e nesse contrato especificava que tudo que criassem nesse período, as editoras teriam a detenção do direito, sejam personagens, conceitos ou histórias.
Aí foi outra revolução no mercado de quadrinhos. O primeiro herói lançado pela Image foi Spawn, de Todd McFarlane, que em sua primeira edição vendeu surpreendentes 1,7 milhões de cópias. E outras revistas da editora, como Savage Dragon, de Eric Larsen, Jane 13, de Jim Lee, e Young Blood, de Rob Liefeld, nesse período batiam a marca de milhares de gibis vendidos, quando não chegavam na casa do milhão também. Os heróis da Image eram nitidamente cópias ou amálgamas de outros heróis já clássicos. Spawn era uma mistura de Batman com um motoqueiro fantasma. Jane 13 era meio Novos Titãs. Young Blood bebia em tudo que era feito nos X-Men. A diferença era o visual. Muitos desenhos ricos em detalhes e violência, heroínas e vilãs erotizadas e capas que chamavam a atenção. As histórias em si ficavam em segundo plano. O importante é ter uma ilustração incrível que poderia virar um pôster ou outro souvenir. Deu certo e os quadrinhos da Image Comics disputavam com a Marvel Comics as primeiras colocações entre os mais vendidos mensalmente. Aí você me pergunta, tá, mas onde entra o Superman e sua editora DC Comics nisso tudo? Olha, por pouco não entra. O Homem de Aço e sua editora nesse início de década andavam muito mal das pernas, como eu já havia adiantado no início desse podcast. O Superman vinha de uma fase bem sucedida nos quadrinhos na segunda metade da década de 1980, isso graças ao desenhista e roteirista John Byrne, que revitalizou a origem do super-herói, tirando algumas características dele e humanizando em alguns aspectos. Para se ter uma ideia, o conceito de Clark Kent ter desenvolvido seus poderes quando adolescente não surgiu na série Smallville, mas nas páginas dos quadrinhos do Superman, escritas e desenhadas por Byrne. Com isso, suas revistas mensais voltaram a vender bem. Após a saída de John Byrne da equipe criativa do Super no final dos anos 80, houve o declínio nas vendas das revistas do herói. A equipe criativa da DC Comics fez outras transformações na vida do herói para ver se ele reagia nas vendas de gibis. Ele finalmente engatou um romance com Lois Lane, que depois de um tempo descobriu que Clark Kent era o alter ego do Homem de Aço, e ficaram noivos. Já o vilão Lex Luthor, em um enredo com os dois pés em novela mexicana, descobriu que o anel feito com uma pedra de kryptonita que ele usava lhe causou uma intoxicação por radiação, o que fez com que sua mão fosse amputada. Com o câncer se espalhando pelo corpo, ele forja a própria morte, tendo seu cérebro transplantado para um clone muito mais novo, se apresentando como filho de Lex Luthor, chamando-se Lex Luthor Jr. Todo esse rocambole de quadrinhos gerou zero repercussão, e as vendas dos gibis do Homem de Aço continuaram baixas. Sua popularidade diminuía e muitos o consideravam ultrapassado, já que a moda naquele período eram heróis que fugiam do estilo escoteiro dele. Algo precisava ser feito urgente, e a ideia surgiu como um comentário bem-humorado em uma reunião de criação. Salada cultural. Em entrevista ao documentário Origens Secretas, a origem da DC Comics, a roteirista Louise Simonson conta que em meados de 1991, enquanto estavam em uma reunião criativa pensando o próximo passo que as histórias do Superman deviam seguir, o roteirista e desenhista Jerry Ordway disse em tom de brincadeira que deviam matar o Superman logo. Todos os presentes riram do comentário, mas depois pararam para pensar e acharam que isso até poderia ser uma boa ideia para dar aquele chacoalhão não só no personagem, mas também em sua divulgação, já que o Superman sempre foi conhecido como ser indestrutível, aquele que pode vencer tudo e todos. Depois de mais de 50 anos de personagem, inúmeras versões em quadrinhos, rádio, cinema e TV, era impensável ver o personagem morto. A DC Comics abraçou a ideia e arquitetou toda a forma de divulgação da saga e colocou sua equipe criativa para trabalhar naquele que seria o maior evento das histórias em quadrinhos do mundo. Salada cultural. Liderando a equipe criativa estava o roteirista e desenhista Dan Jurgens, que na época, além dos quadrinhos do Superman, também cuidava da criação da revista Liga da Justiça, que tinha, além do próprio Superman na formação, tendo o papel de líder da equipe,
tinha também personagens do segundo escalão da editora, como o Besouro Azul, Gladiador Dourado, Máxima e outros que nunca tiveram histórias solos relevantes. Pensando em um evento sem precedentes que desse motivo para que o Superman fosse desta para uma melhor, já que, vamos e convenhamos, não seria um chá de kryptonita que mataria o Super. Dan criou um personagem igualmente poderoso, mas irracional ao extremo, Doomsday, ou Apocalipse. Um ser que surge do nada e leva à destruição vários lugares onde passa, tendo inicialmente um visual totalmente coberto, para que na medida que destrói lugar por lugar em que passa, vai aparecendo sua real forma. Um ser grotesco, com uma espécie de ossos afiados saindo por cada articulação do corpo. Em julho de 1992, alguns meses antes da edição em que iria acontecer a morte de Superman, a DC Comics iniciou sua estratégia de marketing para divulgar a polêmica decisão. Com anúncios dizendo, abre aspas, o apocalipse está vindo para o Superman, fecha aspas, todas as mídias foram pegas de surpresa, causando comoção que há muito não se via com um personagem de quadrinhos que nem filme para o cinema estava em cartaz na época. A história foi separada em 7 capítulos. Seu início mostra o Apocalipse, que ainda não havia sido batizado com esse nome nesta primeira edição, chegando à Terra e causando a destruição geral que eu contei antes. Para tentar conter esse bichão desconhecido, a Liga da Justiça, sem o Superman, foi acionada. Pensando ser mais um vilão louco que seria facilmente destruído pelos heróis da Liga, nenhum deles havia enfrentado tamanha besta descomunal, sendo derrotados 1 a 1, e todos de forma bastante chocante e visual, aproveitando a essência dos quadrinhos da época. Essa briga entre vilão e Liga da Justiça do segundo escalão tomou 2 edições, sendo que o nome Apocalipse foi dado pelo personagem Gladiador Dourado no momento em que Superman resolve assumir a encrenca, vendo que seus liderados estavam virando sarapatel de heróis. Salada cultural. A briga entre Super e Apocalipse toma conta das edições restantes, em embates que lembram muito o que foi feito no filme Homem de Aço, de 2013, em que herói e vilão destroem ruas, prédios e o que mais estiver pela frente. A morte do Homem de Aço acontece na revista Superman número 75, de novembro de 1992. A edição, que já nasce histórica, mostra o herói exausto abandonando as inúmeras tentativas de conter o monstro. Então, tenta incapacitar Apocalipse de forma definitiva, o que foge dos ideais históricos do Super, que não mata nada nem ninguém. A briga final nas ruas de Metrópolis culmina na morte dos dois, finalizando com um Brutamontes ossudo caído de um lado e Superman do outro, já nos braços de Lois Lane, em meio a uma cidade totalmente acabada. Esse é o fim do Superman, que nas últimas páginas da revista, de forma semelhante a uma produção cinematográfica, mostrava apenas os golpes finais dos personagens, enquanto algumas pessoas acompanhavam a briga ou ao vivo ou pela televisão. A revista com a morte do Superman veio em uma edição caprichada, em uma embalagem plástica preta e lacrada, tendo apenas o símbolo do Superman, aquele S do peito, ensanguentado. Ao abrir o pacote, você encontrava na capa uma lápide. Em uma edição especial lançada no mesmo dia, que era mais cara, vinha com um pôster e uma abraçadeira preta. No dia do lançamento, as comic shops americanas, que são as bancas de jornal dos gringos, tinham filas e mais filas para comprar a revista especial. A repercussão nos Estados Unidos foi absurda, com matérias em telejornais e estampando capas das principais revistas do país, como Newsweek e a People. O apresentador Jay Leno, em seu talk show Tonight Show, usou a abraçadeira que veio junto com a revista, e o tradicional programa humorístico Saturday Night Live fez uma sketch com o funeral do Superman. Toda essa comoção fez a revista vender mais de 6 milhões de cópias, sendo a segunda HQ mais vendida da história, sendo que a primeira é aquela dos X-Men de 1991, com 8 milhões. Até no Brasil foi notícia a morte do Superman na época, com matérias no Fantástico e Jornal Nacional, da TV Globo, nota na Folha de São Paulo divulgando o lançamento da revista nos Estados Unidos e na revista Manchete, com aquele trecho que li no início do podcast. Até o Didi Mocó, vestido de Superman, fez uma sketch no programa Os Trapalhões, tirando sarro da morte do Homem de Aço. As distribuidoras de edições importadas trouxeram a versão americana no final de novembro de 1992, sendo noticiado também na Folha de São Paulo. A versão brasileira da morte do Superman foi publicada um ano depois, pela editora Abril, em edição de luxo que compilava todos os capítulos da saga.
A edição nacional veio em um pacote, com a revista tendo a capa que mostrava aquele S do seu uniforme sangrando, com impressão em alto relevo e efeito metalizado, além de um facsímil da versão americana de Superman número 75, em formato americano, uma revista fictícia que cobria a morte do herói, com depoimentos de celebridades e outras matérias, e um pôster ilustrado por Dan Jurgens mostrando o cortejo fúnebre do Homem de Aço, acompanhado por todos os personagens da DC Comics. Sim, a DC Comics conseguiu trazer os holofotes ao Superman, que morreu e causou comoção em todo o mundo. Mas, peraí, o pessoal que lamentou a morte do ícone da verdade e justiça acreditou mesmo que essa morte seria para sempre? Salada cultural. Em depoimento para o livro Superman, uma biografia não autorizada, de Glenn Weldon, Mike Carlin, o editor das revistas do Superman na época que aconteceu a sua morte, disse, abre aspas, os jornais de verdade começaram a se apoderar da história e acreditar nela. Ficamos chocados, não dava para acreditar que as pessoas estavam se abalando tanto com aquilo, fecha aspas. Aproveitando essa mídia espontânea sobre a morte do Superman e a dúvida que pairava naqueles que custavam acreditar que a DC Comics iria sacrificar o personagem, que apesar da baixa vendagem que enfrentava antes de sua morte, ainda era o carro-chefe da editora, a equipe criativa responsável pela saga resolveu segurar um pouco até que o possível retorno do alter ego de Clark Kent voltasse ou não. Após a morte, funeral e comoção geral dentro e fora dos quadrinhos, seguiu-se 3 meses sem revistas do Superman. Isso serviu para que a equipe criativa pensasse como deviam seguir com a trama. Depois desse tempo, a DC Comics enviou para as comic shops diversos cartazes apenas com a frase, abre aspas, Superman voltou, fecha aspas. Com a volta das revistas do Superman, 4 personagens surgiram, cada um com uma personalidade diferente e que gerou a dúvida que um deles poderia ser o Homem de Aço ressuscitado. Um chamado apenas Aço, que na verdade era o humano John Irons, em um design de personagem semelhante ou talvez inspirado na então estrela do Chicago Bulls e do Dream Team do basquete americano Michael Jordan. Aço resolve assumir o papel de Superman construindo para si um traje blindado de alta tecnologia, bem ao estilo Homem de Ferro da Marvel. O segundo é uma versão daquele Superboy antigo, mas com o visual anos 90, com jaqueta de couro, brincos, óculos redondo e corte de cabelo da moda. Este, na verdade, é um clone do Superman criado por uma empresa de Metrópolis para suprir a ausência do verdadeiro Homem de Aço. O terceiro é uma criatura que fundiu sua energia com o corpo falecido do Superman, criando um super corpo para si, com um óculos amarelo e um uniforme quase igual ao super original. Essa criatura colocou o corpo sem vida do Superman em uma matriz regeneradora kryptoniana para extrair sua energia. Essa informação será muito útil para o retorno do original. E o quarto Superman é inspirado no design do filme Exterminador do Futuro, tendo um Superman meio homem, meio máquina, que tem partes de seu corpo remendado com ligas e tecnologia kryptoniana. Seu rosto é metade máquina, metade humana, tipo o Exterminador do Schwarzenegger. Esses 4 super-homens dividiram a atenção dos leitores enquanto o original não voltava. Seu retorno só aconteceu quando o Super Cyborg Exterminador do Futuro se mostrou um vilão, que em parceria com outro vilão da DC, o alienígena Mongo, aniquila a cidade fictícia de Coast City, cidade essa que é lar de Hal Jordan, o Lanterna Verde. Enquanto isso, os outros 3 supers tentam destruir um robô gigante que aparece no porto de Metrópolis, que cospe, e eu coloco muitas aspas aqui, um ser que usava um macacão preto com o símbolo do Superman no peito, mas prateado, e com mullets que fariam inveja a qualquer cantor sertanejo da época. Esse retorno aconteceu na edição de Superman número 81 de setembro de 1993. Na explicação para seu retorno, aquela criatura que se fez passar por Superman ao se fundir com a energia do herói, se mostrou ser de Krypton, o planeta natal do Super. E colocou ele nessa matriz regeneradora kryptoniana, porque sabia que ele havia se exaurido na briga com o Apocalipse e precisava se recuperar. Essa máquina que virou o robô gigante que cuspiu o herói
recuperou a energia do Super e ele pôde enfrentar o Cyborg, que foi derrotado pelo novo Superman. Salada cultural. Sim, o Superman voltou dos mortos em uma trama mais rocambolesca que aquelas que foram criadas antes de sua morte, mas dessa vez com o sucesso esperado. A mídia fora do eixo quadrinhos pode ter se arrependido de tanta atenção e divulgação dispensada, tanto que muitos outros personagens morreram e ressuscitaram depois, como o Capitão América e o Wolverine, e nenhum deles teve tanta cobertura como foi no caso do Homem de Aço. Como diria o Pica-Pau, talvez tiveram a impressão de que foram tapeados. O Salada Cultural fica por aqui. Este podcast tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Se você gostou do podcast, manda para seus amigos, primos, conhecidos, vizinhos, chegados e quem mais quiser. Se você não gostou, prometo me esforçar mais na próxima edição. Até lá!